Olá pessoal, eu sou a professora Ana Vital e hoje eu vim falar sobre alguns artigos do ECA e o que me motivou a falar sobre esses artigos, a relembrar esses artigos do ECA, foi o acontecimento muito triste que aconteceu há um mês atrás, no dia 8 de março. O menino Henri, ele foi brutalmente assassinado aí pelo padrasto e a gente não sabe ainda se houve ou não participação da mãe, o envolvimento da mãe, mas a criança ela foi espancada, né? Na verdade, foi isso que aconteceu, que levou à morte. E aí faz lembrar outros casos, né? Casos do tipo do menino Bernardo, da Isabela Nardoni, vários casos, e fora tantos outros que ficam ocultos, né? Ficam escondidos aí, que nem aparecem na mídia. Esses vieram até a mídia, mas tem outros que nem aparecem, entram só nas estatísticas de crianças que morrem. Então, o ECA, né, muita gente na época que foi lançado a famosa lei da palmada, que não tem nada a ver com a história da palmada, né? Muita gente foi contra, falou, mas agora eu não posso mais corrigir meu filho. Enfim, aquela história, né, e é uma história bem antiga, né, uma história da minha época, né, de que pata de galinha não mata pinto, mata sim, viu? Então a gente não tem esse direito, né, de estar usando a força física e nem a força psicológica de um adulto contra uma criança. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 18, fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer situação de constrangimento, situação de agressão física, qualquer situação que atente fisicamente e também moralmente dessa criança. Lá no artigo 18A, que foi essa inclusão que aconteceu a partir da morte do menino Bernardo, o artigo 18A fala da criança e adolescente tem o direito de ser educado sem uso de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante como forma de hipótese alguma, que muitas vezes fala assim, eu estou corrigindo, eu estou educando. Não, nem de natureza disciplinar, nem de natureza corretiva, nem de natureza pedagógica, se é que exista aí alguém que pense que violência é de natureza pedagógica, nenhum tipo de violência, nem física, nem simbólica. E quem são as pessoas que estão envolvidas? Qualquer pessoa, tá? Mas aí a lei traz os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis pelos agentes, qualquer um. Aquelas pessoas que lidam diretamente com medidas socioeducativas, né? Qualquer pessoa que cuide, eduque crianças e adolescentes não podem, em hipótese alguma, praticar castigos físicos nem tratamento cruel ou degradante. O que é o castigo físico? É uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física, que vai causar sofrimento físico ou lesão nessas crianças. Então, castigo físico em hipótese alguma. Tratamento cruel e degradante é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança que muitas vezes atenta ali contra as questões psicológicas da criança. E aí, nesse caso, constrangimento, humilhação, vexame, qualquer situação que coloque a criança numa situação psicológica de sofrimento, também não é permitido. O que o Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção a crianças e adolescentes, qual é o espaço, né, de atribuição do Conselho nesse caso? Primeira coisa, encaminhamento a programas oficiais e comunitários de proteção à família, para que haja proteção para a criança, para o adolescente, mas que também haja orientação para as famílias ou para as pessoas agressoras. Encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Nesse caso do menino Henri, está muito nítido que o padrasto é um psicopata. Então ele precisa de tratamento, ele vai ser preso, mas ele também precisa ser tratado.
porque apesar da psicopatia não ter cura, tá? Porque uma vez psicopata será sempre psicopata, ele vai morrer psicopata, pelo menos que seja feita algum tipo de trabalho com ele durante o tempo que ele ficar preso, porque quando ele sair, ele vai se juntar novamente com mulheres fragilizadas, mães com crianças pequenas, porque se isso é a psicopatia dele, ele vai retornar a fazer a mesma coisa com outras crianças, mesmo depois da prisão. Terceiro ponto é o encaminhamento a cursos e programas de orientação. Os pais precisam ser orientados a ser pais, né? Pode parecer incrível, mas tem muita gente que tem os filhos, mas não tem ainda condições psicológicas para ter um filho. E muitas vezes acabam perdendo a cabeça, não sabendo como lidar com as situações. Criança, ela está numa fase de descoberta, uma fase de curiosidade, o tempo todo eles vão buscar coisas para fazer, nem sempre são coisas que você, adulto, gostaria que eles estivessem fazendo. Fazem birra, sim, porque eles estão naquele momento de estar testando todas as emoções. Então, as emoções, elas são orgânicas, quer dizer, a criança ri, a criança chora, a criança tem raiva, a criança tem nojo, e você precisa respeitar esse desenvolvimento, tanto físico como o desenvolvimento emocional da criança. E o quarto é obrigação de encaminhar também a criança ou o adolescente a um tratamento especializado, porque se ele está de alguma forma tirando seus pais do sério, pode ser que ele também precise de alguma orientação. E o último é a advertência. É até aí que vai o papel do conselheiro, né? Advertir de que eles não estão sendo bons pais, que eles estão negligenciando, que eles estão abusando do poder de pais e que poderão perder a guarda de seus filhos, né? Porém, independente da medida que é aplicada pelo Conselho Tutelar, as medidas previstas nesse artigo, elas serão aplicadas pelo Conselho, mas independente disso, também podem ser feitas outras medidas mais importantes aí no sentido de acabar com a ação, né? Afastamento do lar, né? Daquela pessoa agressora, prisão, quando é o caso de comprovação que realmente está acontecendo ali violência física ou simbólica, ou as duas, né, ao mesmo tempo. Então, é necessário estar atento. Agora, veja bem, lá no início eu falei, todos, não é o Conselho Tutelar que tem que dar conta disso, não é o poder público que tem que dar conta disso, todos que identificarem famílias agressoras, mães agressoras, pais agressores, avós agressores, professores agressores, né? Então, qualquer pessoa precisa ser absolutamente observada e imediatamente proibir esse tipo de ação contra criança e adolescente. Primeiro, porque é uma grande covardia uma criança e um adolescente estarem aí apanhando de um adulto, né? E se você pensar que psicologicamente, teoricamente, o adulto deveria ter um entendimento maior e deveria ter uma inteligência emocional melhor para poder cuidar da educação dos seus próprios filhos. Lembrando que os pais têm obrigação de assistência moral, assistência alimentar e assistência educacional. Então, é colocar o filho no mundo e saber que vai ter obrigações com ele, não é verdade? É isso, ficamos aqui com essa dica do ECA e os meus sentimentos aí ao pai, né, do Henri e aos familiares que amavam tanto essa criança e que infelizmente perdeu a vida com 4 anos de idade.